Olá, nesta aula procuraremos descrever o processo legislativo previsto na Constituição. E por que tal afirmação? Pois existem regras, cuidando do processo legislativo, não integradas ao texto maior, mas sim em leis e especialmente nos regimentos das casas do Congresso Nacional. Estas, por enquanto, não nos interessam. Dessa forma, é sempre bom lembrar que a palavra processo, oriunda do latim procedere, tem o significado de avançar, isto é, o processo é um procedimento que deve caminhar para frente, até o seu fim, quer seja judicial, administrativo ou, o que mais nos interessa, legislativo. Portanto, é uma sequência de atos que tende à elaboração de uma das espécies legislativas previstas na Constituição. A lei, não necessariamente, visto ser esta uma das espécies normativas lá criadas. É imprescindível a leitura do artigo 59. Artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de, inciso 1, emendas à Constituição, inciso 2, leis complementares, inciso 3, leis ordinárias, inciso 4, leis delegadas, 5, medidas provisórias, inciso 6, decretos legislativos e inciso 7, resoluções. As espécies normativas citadas são consideradas primárias, por serem as que encontram fundamento direto na Constituição e são as que nos interessam neste momento, em contraposição às espécies normativas secundárias, também gerais, porém com suporte indireto no texto maior. Nesse sentido, imaginemos a emenda constitucional número 45, de fins de 2004. Foi aprovada e estará incorporada ao ordenamento, desde que o poder constituinte derivado tenha respeitado as limitações e condições expressas na própria Constituição. Nada mais. O mesmo ocorrendo em relação às demais espécies normativas primárias. De outro lado, é de se analisar o decreto presidencial, previsto no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. Em verbis. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República. Inciso 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. Ora, o decreto presidencial tem previsão constitucional expressa, porém, é espécie normativa primária? Não, visto dever sempre obedecer à lei, com a mesma mantendo relação de fidelidade, diria, submissão. E se extrapolar os seus limites, como no caso da lei prever benefício social aos maiores de 65 anos, tendo o decreto que a regulamentou majorado a idade para 70 anos. Será válido? Não, pois ilegal. Esclarecendo melhor, as espécies normativas primárias, por se encontrarem fundamentadas diretamente na Constituição, sem qualquer intermediário, exigem controle de constitucionalidade, não de legalidade. Já o decreto será fiscalizado primeiramente em razão de ilegalidade, sendo o controle de constitucionalidade apenas indireto. Então, hoje, nos preocuparemos apenas com a elaboração das normas constitucionais primárias, todas relacionadas no já lido artigo 59. E de início, cabe mais uma pergunta. O que caracteriza as normas jurídicas e as diferencia das conhecidas apenas como morais? Pensemos no incesto, sem dúvida, uma aberração sob o olhar da moralidade. Aceito? Óbvio que não. No entanto, se constatado, haverá sanção apenas social, não jurídica. Ao contrário disso, todas as normas
insertas na Carta Magna, têm natureza de normas jurídicas, vale dizer, se não respeitadas, geram sanção, no mínimo a nulidade do ato. O mesmo ocorrendo com as normas infraconstitucionais previstas no dispositivo em comento. Assim, sou obrigado a obedecer às emendas à Constituição? Lógico que sim. Às leis ordinárias? Sim. Aos decretos legislativos? Da mesma forma, eis que enquadráveis como normas jurídicas, impondo condutas e sanções pela inobservância. E com essas conclusões, muito mudará na interpretação do artigo 5º, inciso 2. É bom lê-lo. Artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Fica fácil a constatação. A palavra lei foi empregada em sentido vulgar, devendo ser interpretada como todas as espécies normativas primárias, razão pela qual devo obedecer às emendas constitucionais, às leis complementares, ordinárias e delegadas, às medidas provisórias, os decretos legislativos e às resoluções. Retornando ao processo legislativo, utilizemos como paradigma o processo civil. Qual o seu fim? Certamente responderão, uma sentença de mérito. Mas este certamente será alcançado? Evidentemente que não, pois poderá faltar algum pressuposto processual de desenvolvimento regular do processo, ou então uma das condições da ação, a legitimidade, o interesse e a possibilidade jurídica do pedido. E o processo legislativo? Qual o seu fim? Você já tem condições de responder. A elaboração de uma das espécimes normativas previstas no artigo 59. Mas sempre isto ocorrerá? Nem sempre, visto haver a possibilidade de rejeição, por inconstitucionalidade ou não concordância da maioria. Assim, tal como o processo civil, o processo legislativo deve seguir o rito adequado, que pode ser o ordinário, o sumário ou o especial. O rito ou procedimento ordinário é o mais complexo, destinando-se à elaboração das leis ordinárias. E possui prazo para o seu término? Não. É só lembrar do nosso atual Código Civil, de 2002, cujo projeto foi elaborado na década de 70 e demorou mais de 20 anos para se transformar em lei. Já o procedimento sumário, previsto no parágrafo 1º do artigo 64, tem como única diferença o prazo para o seu término, sem exigência, obviamente, de que seja aprovado, mas votado em 100 dias. Por fim, as espécies normativas que seguem o procedimento diferenciado próprio o têm chamado de especial, como as resoluções e os decretos legislativos. E não os confundam com os decretos presidenciais. Vejamos um pouco do processo legislativo ordinário. O processo legislativo ordinário pode ser dividido em 3 fases, o que é importante para maior aprofundamento da matéria. Em primeiro, uma fase introdutória. Em segundo lugar, uma fase constitutiva. E, em terceiro lugar, uma fase complementar. A fase introdutória decorre da iniciativa. Qual é o nome da peça que inicia qualquer processo judicial? Petição inicial. Que não deixa de ser o projeto de sentença que o autor deseja. E da peça que cria o processo legislativo? Projeto, no caso de lei ordinária. Quando se fala em iniciativa para apresentação de projeto de lei, para não cansá-los, como é óbvio, cabe apenas lembrar que os deputados e senadores, salvo algumas exceções constitucionais, podem apresentá-los quando trataremos de iniciativa
parlamentar. Ao contrário, quando a Constituição deferiu tal poder a outros órgãos não integrantes do Congresso Nacional, quer de forma cumulativa, quer exclusiva, diremos tratar-se de iniciativa extraparlamentar. A iniciativa extraparlamentar, em primeiro lugar, foi deferida ao Presidente da República, que tem poderes para apresentar projeto de lei cuidando de qualquer assunto que julgue importante, portanto, concorrendo com os parlamentares. Ainda, o chefe do Executivo, no que tange a projetos tratando da administração pública, é o único que pode apresentá-los, conforme dispõe o artigo 61, parágrafo 1º. É importante que leiam este dispositivo. Só não o farei por ser extenso em demasia. Muito bem, vejamos a iniciativa do Judiciário. Da mesma forma, se pretende a organização dos tribunais ou a criação de cargos nessa estrutura, deve o próprio Judiciário propor, de acordo com o artigo 96, inciso 2. É de bom alvitre a leitura. Artigo 96. Compete privativamente. Inciso 2. Ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça, propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 169, a linha A alteração do número de membros dos tribunais inferiores. A linha B, a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver. A linha C, a criação ou extinção dos tribunais inferiores. A linha D, a alteração da organização e da divisão judiciárias. Releia o texto com muita atenção e perceba. Se o Constituinte arrolou os tribunais que têm poder para iniciar projetos de lei com as matérias descritas, os que não nomeados não o detêm. Assim, se determinado Tribunal Regional Federal quiser criar novo cargo em sua estrutura, deverá solicitar ao Superior Tribunal de Justiça que isto proponha. O similar ocorrendo em relação aos tribunais regionais eleitorais, militares e do trabalho. E para que existem as citadas iniciativas privativas do Executivo e do Judiciário? Simples a resposta. Decorrente do princípio da separação das funções do poder, previsto no artigo 2º. Sem elas, o Legislativo poderia, de ofício, alterar toda a estrutura do Judiciário e do Executivo, por exemplo, extinguindo tribunais e criando novos ministérios. Quanto ao Ministério Público, há aparente contradição entre dispositivos constitucionais, pois enquanto o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha D, descaber a iniciativa de projeto de lei ao Presidente da República, os artigos 127, parágrafo 2º, e 128, parágrafo 5º, atribuem ao próprio Ministério Público. É interessante cotejá-los. 61. Vamos ver. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, inciso 2, disponham sobre a linha D, a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública
dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Artigo 127, parágrafo 2º. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. A lei disporá sobre sua organização e funcionamento. Vejamos agora o 128, parágrafo 5º. Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas relativamente aos seus membros. Ora, não é crível pensar ter o Constituinte deferido autonomia funcional ao Ministério Público, com uma mão, e com a outra retirado, razão a que se une a redação dos dispositivos citados, demonstrando caber ao presidente a iniciativa de projetos de lei que se refiram exclusivamente à matéria de normas gerais, visto que a criação e a extinção de cargos, a política remuneratória e o plano de carreira deve ter projeto oriundo do próprio Ministério Público, pois a norma especial deve prevalecer em relação à geral. E quanto às normas gerais acerca do Ministério Público, a iniciativa não compete ao Ministério Público por força do parágrafo 5º do artigo 128? Certamente. O que motiva dizer termos atribuição concorrente para tanto. Podem apresentar projeto a respeito tanto o Presidente da República quanto o Procurador-Geral da República. Resta tratar da iniciativa popular, decorrente do fato de vivermos em democracia representativa, não direta, porém com alguns instrumentos desta, entre os quais a possibilidade da população apresentar projeto de lei diretamente, sem a participação de qualquer órgão de poder. Desta forma, prescreve o parágrafo 2º do artigo 61 a iniciativa popular. Vejamos as exigências cumulativas. Primeira, subscrição de, pelo menos, 1% dos eleitores do Brasil inteiro. Segunda, distribuídos por, pelo menos, 5 estados. Terceira, de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Analisando, é importante afirmar que os eleitores não requerem ao deputado ou senador nenhuma apresentação. O projeto, com as assinaturas suficientes, dá imediato início ao processo legislativo, quer queiram ou não. E é extremamente importante constar, junto à assinatura dos interessados, o número do título eleitor, pois o dispositivo exige que eleitores sejam os signatários, não habitantes ou outros membros do povo. Vejamos agora a questão da casa inicial e da casa revisora. Preparado o projeto, em que local será protocolado? A indagação deve ser tratada através da regra geral, não aglutinada do texto, mas decorrente do artigo 61, parágrafo 2º, do 64 e do 96. O Senado somente funcionará como casa inicial na hipótese da proposta ser de senador. Caso de deputado federal ou extraparlamentar, sempre a Câmara dos Deputados funcionará como casa inicial e o Senado, por consequência, como casa revisora. Mas qual a importância disto? Grande, pois não existe lei
sem que tenha sido aprovada por ambas as unidades do Parlamento. E se a casa inicial rejeitar o projeto? Este nem encaminhado será à casa revisora. De outro lado, veremos adiante, se a casa revisora aprovar o projeto com emendas, estas retornarão à inicial, que as votará em última instância. Entramos na fase constitutiva. Após iniciado o processo legislativo, o projeto deverá ser encaminhado às comissões. Que é isso? Como já visto em aula anterior, cada casa do Congresso é formada pelo respectivo plenário e por comissões, que podem ser provisórias, as CPIs, ou permanentes, as comissões temáticas. As comissões temáticas, como o próprio nome diz, funcionam durante toda a sessão legislativa e têm como função a discussão e análise de tudo que disser respeito à sua especialidade, como fazem as comissões de Agricultura e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Para o nosso interesse atual, apreciam todos os processos legislativos pertinentes, o que faz com que uma determinada proposta possa passar por mais de uma comissão. Pensemos em uma cuidando do plantio de substância transgênica. Havendo as duas comissões, deverá ser apreciada pela Comissão de Agricultura e pela Comissão de Biotecnologia. Além das temáticas e das provisórias, as CPIs, repetindo, há comissões de Constituição e Justiça, tanto na Câmara quanto no Senado da República. O que fazem? Controle preventivo de constitucionalidade, como também já vimos em aula anterior. E as comissões podem votar projeto substituindo o plenário? Em regra, não. Apenas emitem parecer, opinião dirigida ao todo. Porém, o artigo 58, parágrafo 2º, admite a votação para aprovação ou rejeição, na excepcional hipótese de previsão em regimento, permitindo, no entanto, recurso de 10% dos membros do órgão. É importantíssima a leitura. Parágrafo 2º. Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe, inciso 1, discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. O lapso de tempo em que os autos do processo legislativo estão nas comissões é também a época em que os parlamentares têm para apresentar os projetos de emenda. O que são? São projetos acessórios, através dos quais os parlamentares pleiteiam a alteração do projeto principal, quer para suprimir expressões, frases, artigos ou outra divisão do texto, quer para alterá-los. Ultrapassada a fase das comissões, salvo se autorizada a votar diretamente, o seu parecer, que englobará tanto o projeto principal quanto os pedidos de emenda, será remetido ao plenário, que passará à votação. Qual o quórum? Vejam a regra do artigo 47. Artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. Então, sigam o seguinte padrão. Se a Câmara é integrada por 513 deputados, salvo qualquer disposição constitucional em sentido contrário, inexistente para a lei ordinária, para iniciar a deliberação,
deverão estar presentes 257 dos seus integrantes, isto é, o número imediatamente superior à metade. Com tal presença, bastará que a maioria simples, ou relativa, o aprove, ou seja, a maioria dos presentes, no caso, 129. É este número fixo? Não. Depende da quantidade dos presentes. Concluindo, presentes 300 serão necessários 151 votos para aprovação. Se 410 estiverem presentes, preciso será a concordância de 206, e assim por diante. E se o projeto for rejeitado, será encaminhado ao arquivo com a proibição de reapresentação na mesma sessão legislativa, excepcionando-se requerimento da maioria absoluta dos membros de quaisquer das casas, como se depreende do artigo 65. Sendo aprovado na casa inicial, será remetido à casa revisora, na qual seguirá o mesmo trâmite, ou seja, passará pelas comissões pertinentes e será votado, quer pelo plenário, quer por comissão, sendo o caso do artigo 58, parágrafo 2º. No entanto, se a casa revisora aprová-lo com emendas, estas devem retornar à apreciação da casa inicial, por não existir a possibilidade de projeto de lei ser aprovado por apenas uma das casas, como se depreende do artigo 65. Aqui devo ressaltar, só as emendas da casa revisora podem ser apreciadas pela casa inicial. O restante do projeto, não. Se a casa inicial rejeitar as emendas da casa revisora, os autos retornarão à casa revisora? Não, em virtude da necessidade do processo ter um fim. É a casa inicial quem diz, em último lugar, acerca das emendas da casa revisora, razão pela qual não há dúvida ter mais poderes que a casa revisora. Com a aprovação pelas duas unidades do Congresso Nacional, já temos lei? De forma nenhuma. Os autos do projeto deverão, ainda dentro da fase constitutiva, seguir ao presidente da República. Porém, antes necessário será o autógrafo. O que é? É a certidão que deve ser aposta pela mesa da casa em que em último circulou o projeto, de inteiro teor do aprovado pelo Parlamento, excluindo aquilo que é objeto de emenda supressiva e incluindo as emendas aditivas aprovadas. Dessa forma, imaginemos ter emenda suprimido o artigo 2º e incluído mais um, 16, de determinado projeto. O segundo não poderá constar do autógrafo e o 16 dele deverá necessariamente constar. Recebendo o chefe do Executivo os autos do processo legislativo, com o autógrafo na última página, terá 15 dias para vetá-lo, segundo o artigo 66. Se isto não fizer, haverá sanção. Mas o que é o veto? O veto é a discordância integral ou parcial do presidente da República a projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional. A razão de sua existência é o artigo 2º, garantidor da separação de funções do poder, porém, também de harmonia entre os órgãos que o exercem. É sempre expresso, motivado e relativo. Quando deverá ser proferido? Vejam o parágrafo 1º do artigo 66. Parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará
dentro de 48 horas, ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Interpretando-o, verificamos a previsão do veto jurídico e do político, aquele reservado para a hipótese do chefe do executivo verificar a existência de inconstitucionalidade no projeto, quer formal ou material. O político, quando não for conveniente. Lembro de projeto aprovado nos fins do governo Fernando Henrique Cardoso, que determinava às empresas fonográficas e CDs que numerassem os seus discos. Inconstitucionalidade? Nenhuma. Porém, o projeto, que visava proteger tal ramo da pirataria, não era interesse dos seus integrantes, visto que a obediência aumentaria em muito o custo de produção. Resultado? Houve veto. Político. E por que é relativo o veto? É relativo pela possibilidade do Congresso Nacional, em sessão unicameral, os membros das duas casas conjuntamente unidos, em escrutínio secreto, e apreciando as razões alegadas, rejeitá-lo pela maioria absoluta dos seus membros. É só ver o parágrafo 4º. E palavras poderão ser vetadas? Lógico que não, visto que, do contrário, a vontade do legislador poderia ser integralmente modificado. Por exemplo, com o veto da palavra não. A expressão não fume, em repartição pública, tornar-se-ia uma ordem para fumar, uma aberração. É de bom ouvinte perceber os limites do veto parcial previstos no parágrafo 2º do artigo 66. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Assim, nasce a lei, findando-se a fase constitutiva, quer com a sanção do presidente da República, que não precisa ser expressa nem arrazoada, traduzindo a concordância ao projeto de lei aprovado, ou a deliberação acerca do veto pelo Congresso Nacional. E se sancionado ou rejeitado o veto, já temos lei, passando para a fase complementar. A fase complementar começa com a promulgação da Constituição. Mas o que se promulga? Lei ou projeto de lei? Obviamente, a lei. E o parágrafo 7º do artigo 66 é expresso nesse sentido. Parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, o presidente do Senado a promulgará. E, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Promulgar é importante? Sim. É o atestado dado pelo presidente da República e, na sua omissão, pelas autoridades apontadas, acerca da inovação do ordenamento jurídico. Nos dá a garantia de que não estamos sendo vítimas de uma fraude. Aí, só restará a publicação e a vigência, estabelecida pela Lei de Introdução ao Código Civil. Então, dada a extensão da matéria, paro por aqui, retornando na próxima aula o faltante sobre o processo legislativo, especialmente acerca da elaboração de emendas constitucionais e de medidas provisórias. Até lá!